Eu quero convidá-los para uma leitura na Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis. Capítulo 26, versículo 25. Gênesis 26 e 25. É um versículo que para a família ele é muito marcante, especialmente para o homem. Isaque, pois, edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Então armou ali sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Guarda na sua mente, para você pensar durante essa semana, essas três palavras: altar, tenda e poço. Podem estar assentados. Eu quero louvar a Deus por essa referência que nós temos hoje, que é um culto de adoração pensando em família. Eu e a minha esposa ministramos para a família há muitos anos. Eu tenho 5 livros publicados, dos 5, 3 são voltados para a família e casal. Eu sou psicólogo também e atendo como terapeuta de casais. Então a questão família sempre foi uma questão muito cara para mim. A questão de casais sempre foi uma questão muito séria para mim. E já faz alguns anos que a gente ministra nesse tema. E eu creio que quando Deus nos estabelece no seio de uma família, Deus tem um propósito para cada um de nós. E esse processo de nascer, viver e partir é um processo que ele não pode acontecer se não for por meio da família. E eu sempre digo que a família, ela é mais importante do que a igreja. Porque sem família não existe igreja. Nós tivemos um período aí onde a igreja, a instituição, não pôde abrir. Mas aqueles que serviam a Deus verdadeiramente tinham uma igreja em casa. E só retornaram para esse endereço porque a igreja em casa não morreu. Então nós precisamos entender o que é que Deus tem preparado para a família. Eu coloquei no Instagram semana passada: se a igreja fosse a extensão da sua família, você congregaria nela? Se a igreja fosse a continuidade da sua casa, você congregaria nessa igreja? Porque muitas vezes nós queremos que a nossa casa seja a extensão da igreja. Mas o correto seria a igreja ser a extensão da nossa casa. Porque quando nós vamos para a igreja, nós vamos para entregar um culto que ele já estaria acontecendo na nossa família. A qualidade do nosso culto, a qualidade da nossa adoração, passa pela qualidade da nossa vivência familiar. E isso não é bom às vezes de ouvir, mas é importante. E eu tenho por hábito que eu preciso falar aquilo que Deus coloca no meu coração. E eu quero falar mais uma vez. O livro, ou os livros do Velho Testamento, especialmente o Pentateuco, ele mostra a figura dos patriarcas, que eles tiveram uma função importantíssima. Foi a função de estabelecer um modelo, traços, caminhos, que deixassem por toda aquela terra que eles peregrinariam, marcas onde as nações que habitavam, os cananeus, amorreus, todos os zeus daquela terra, pudessem entender que havia passado por ali um povo diferente. Deus chama Abrão, e Deus fala: Abrão, você será uma família, e através da sua família, as demais famílias serão abençoadas. E essa bênção, ela será uma bênção não só para a sua geração, Abrão, mas será uma bênção perpétua. E hoje nós estamos aqui falando de Abrão, porque nós cremos que nós somos descendentes de Abraão, descendentes dele na fé. Nós somos filhos dele na fé. Deus tem um projeto para Divinópolis, para Minas Gerais e para o Brasil. Mas esse projeto não passa primeiramente pela Manancial,
pela Assembleia, pela Lagoinha Presbiteriana ou qualquer outra. Esse projeto passa primeiramente pela minha família. Pela minha família. Então eu preciso entender que Deus trabalha através de gerações. Aqui eu tenho a segunda geração, está eu, minha esposa e está minha filha, a segunda geração. O dia que ela me der netos, eu terei a terceira geração. E eu preciso, desde então, orar a Deus pelos meus netos, orar a Deus pelo meu genro, orar a Deus pelos meus bisnetos. Eu preciso ter o hábito de entender, ou entender que o projeto de Deus é um projeto longevo, é um projeto que alcança gerações, e até que Cristo volte para arrebatar a igreja, eu preciso estar trabalhando. Mas no texto que eu leio, no versículo que eu leio, nós temos uma história da segunda geração do patriarcado. Nós temos Isaac. E eu costumo dizer que, diferentemente de Abraão e diferentemente de Jacó, Isaac não foi tão ilustre como seu pai. Isaac não foi aquele cara extraordinário como fora Abraão. E Isaac também não fora tão conhecido de experiências tão marcantes como fora seu filho Jacó. Entretanto, Isaac, ele não deixou a corrente arrebentar. Ele não deixou a corrente arrebentar. Ele foi aquele elo que não cedeu. Eu não sei quem aqui teve pais cristãos. Eu não sei quem aqui teve avô cristão e que é a segunda geração na fé. Eu não sei. Eu sei que você é um elo nessa corrente. E que os seus netos precisam olhar para trás, daqui quem sabe há 20, 30 anos, e dizer: meu avô era um servo de Deus, a minha avó era uma serva de Deus, a minha mãe servia a Deus, eu aprendi a servir a Deus através da minha mãe, através do meu pai. Eu não posso ser o elo da corrente, o elo que vai arrebentar, eu preciso estar segurando. E aí a gente vai entender que Isaac, apesar de não ter sido esse cara tão extraordinário como fora Abraão, ou Abraão posteriormente, e Jacó, mas Isaac tinha a sua história. Ele nasceu por volta de 2066 antes de Cristo, viveu 180 anos. Seu nome significa ele ri, ou ele vai rir. Tal qual seu pai, ele peregrinou em Canaã, onde deixou marcas, onde deixou o seu modelo de culto, onde deixou os rastros da sua fé. Será que Isaac cumpriu o propósito que Deus tinha estabelecido para o patriarcado? Ele tanto cumpriu que hoje nós estamos falando nele aqui. Agora, quais foram os segredos de Isaac? Por que Isaac cumpriu? Todas as vezes que nós vemos alguém de sucesso, a gente gostaria de saber qual o segredo do sucesso daquela pessoa. O que eu posso copiar dela? Isaac tinha 3 coisas que ele considerava importante para a vida dele. São as 3 palavras que eu pedi para vocês guardarem. Primeiro, ele era um homem que tinha altar na vida dele. Ele tinha altar na vida dele. Quando a gente fala do altar como algo que fazia parte do cotidiano de Isaac, qualquer criança que está ali no departamento das crianças, se você perguntar quem foi o menino que foi colocado no altar para ser sacrificado, talvez muitas delas saberão. Isaac. Um dia esse menino obedeceu seu pai, acompanhou seu pai, carregou a lenha nas costas por um período, e quando seu pai falou: meu filho, você vai deitar sobre essa lenha, eu vou te amarrar, eu vou te sacrificar, ele obedeceu ao seu pai. Isaac, ele nasceu entendendo o que significava o altar, ele nasceu entendendo isso. E uma das coisas que o crente precisa saber é a importância do altar. Antigamente o altar, ele era um projeto construído, edificado, seja de pedra pura, seja de chão batido,
seja de algum outro elemento, mas ele era colocado, e sobre ele vinha lenha, e sobre ele vinha um animal. O altar era aquele lugar por onde escorria sangue. O altar era aquele lugar onde havia um pecador, um sacrifício e uma esperança. A esperança de perdão. O altar era isso. E Isaque, ele sabia, porque o seu pai fabricava altares. Ou o seu pai, à medida que caminhava, erigia altares. Mas depois que ele é deitado no altar, se fosse eu no lugar dele hoje, eu não queria nem ouvir falar de altar. Eu seria traumatizado, porque o altar representaria para mim risco, representaria para mim a possibilidade de morrer. O altar representaria isso. Mas Isaque não se deixou traumatizar pela vida dele, pela experiência que ele teve. Às vezes Deus quer dar para a família experiência. Às vezes Deus quer fazer com que a família passe por algum processo. E os processos que nós passamos, muitas vezes são processos dolorosos. Mas quando nós saímos desses processos, nós saímos mais fortes, emocionalmente, espiritualmente. Nós saímos com uma envergadura maior de quem teve uma experiência marcante com Deus. Muitas famílias, quando elas sentem que estão passando por um trilho estreito, muitas vezes o recurso é pensar: por que Deus está deixando eu passar por isso? Por que Deus não me livra disto? E não tem como Deus livrar. Por que não tem como Deus livrar? Porque Deus, Ele é um Pai pedagógico. Deus é o Pai que tem interesse em ensinar seus filhos, em amadurecer os seus filhos. E nós precisamos ser maduros espiritualmente. Nós precisamos entender que nós passamos por essa vida. Essa vida aqui nesse mundo, ela não é uma vida de nós ficarmos aqui. Deus preparou esses momentos para nós aqui. Alguns com 50, com 30, alguns com 70, outros 90. E quando sai da regra, é 100, 100 e poucos anos. Mas a verdade é que eu e você precisaríamos entender, existe um sentido para Deus nos colocar aqui. E Deus tem um propósito para mim. E eu não vivo só nesse mundo, eu convivo na minha casa, eu convivo com a minha vizinhança, eu convivo na escola que eu estudo, eu convivo no meu local de trabalho. E quando Deus falou para Abraão o seguinte: Abraão, você vai para um lugar que você não sabe onde é, mas eu vou te mostrar, e em ti serão abençoadas as famílias da terra, por sua causa as famílias serão abençoadas. E existem famílias que às vezes não foram abençoadas por omissão da minha família. E o crente tem que se responsabilizar por isso. Nós precisamos entender que tem pessoas que estão dependendo de nós para serem abençoadas. Para ser abençoado. E eu gostaria que você saísse daqui nesta noite, de uma certa forma, incomodado com esta palavra. Eu gostaria que você saísse daqui nesta noite pensando: eu preciso virar a chave da minha vida. Mas é preciso ter altar. Se não tiver altar, porque quando nós falamos de altar, nós lembramos da cruz do Calvário. E a cruz do Calvário representa o altar do holocausto. Ou melhor dizendo, o altar do holocausto representava a cruz. O altar do holocausto era um tipo do Calvário, onde uma ovelha sem defeito era colocada ali para ser morta por causa dos pecadores. E na cruz do Calvário estava ali uma ovelha perfeita também sendo colocada para salvar a mim e a você. Ali era um altar. Agora, o altar que Deus quer hoje, apesar que às vezes nós chamamos o púlpito de altar, mas o altar que Deus quer não é esse altar púlpito. O altar que Deus quer é o meu e o seu coração. O altar que Deus quer habitar é o nosso coração, é a nossa vida. É isto que Deus quer.
Só que nós vamos olhar para Isaac e nós vamos entender que ele, apesar de ser menor que seu pai e teoricamente menor do que seu filho, mas ele tinha Deus no coração, ele tinha uma comunhão com Deus. Por isso que ele não foi traumatizado pela experiência do altar. Parece que algumas pessoas sofrem mais do que as outras. Parece que algumas pessoas passam por dificuldades que outras não passam. E a gente não vai saber explicar isso nunca. Ninguém vai saber te explicar isso. Por que algumas pessoas, teoricamente, levam a vida numa boa? E isso foi questionamento na Bíblia. Isso foi questionamento de mestre de louvor na Bíblia Sagrada. Você vai pegar o Salmo 73, e está o mestre do louvor, o levita Asaf, ele dizendo: o ímpio se dá muito melhor do que eu, o ímpio consegue tudo, tudo para ele é mais fácil, mas para o justo há uma dificuldade enorme, e ele faz uma série de declarações, como que questionamentos diante de Deus, até que ele diz assim: até que eu entrei no templo, e quando ele entra no templo, ele recebe algo de Deus. Deus começa a falar ao coração dele, e ele entende que aquele ímpio, que parecia ter mais facilidades do que o justo, era como uma erva, de manhã estava viçosa, mas de tarde já estava murcha. Ele percebeu que Deus estava dizendo para ele, que havia uma transitoriedade, que era muito além do material, mas era a transitoriedade da própria vida e da própria esperança, porque a esperança do ímpio está nas coisas que ele tem, a esperança do justo está na glória eterna, a esperança do justo está na Jerusalém celestial. Ele luta pelas coisas aqui, ele tenta fazer com que a sua família tenha coisas melhores, entretanto ele sabe que a melhor morada, a melhor casa, não é aquela que a gente pode ter num condomínio fechado. A melhor casa é aquela que Cristo foi preparar, narrado por João, no capítulo 14 do seu Evangelho. Eu vou para o Pai, e vou preparar-vos lugar, e se eu preparar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ele foi, e ele preparou, e ele não preparou esse lugar a custo de muita facilidade, ele preparou o lugar exatamente por meio da cruz do Calvário, do sacrifício, do altar. Isaac, ele tinha altar. Altar é lugar de matança. Não dá para você pensar no tabernáculo, lá no Êxodo, sem pensar em sangue. Não dá para você pensar, porque era sacrifício de animais. Altar é lugar de matança, e é lugar que a gente mata o eu, a vaidade, o orgulho, a soberba, a arrogância, as inimizades, a falta de perdão, o rancor, a mágoa. Existem muitas famílias doentes por causa do rancor, por causa da mágoa, por causa da falta de perdão. Existem muitas famílias padecendo, porque são muitas vezes uma coisa na igreja e outra coisa em casa. É por isso que há a pergunta: se a minha igreja fosse a extensão da minha casa, era um lugar agradável? É uma pergunta chata, é uma pergunta difícil, mas nós precisamos voltar para casa pensando nela, porque eu preciso me melhorar a cada dia. E às vezes alguém diz, como eu faço muita palestra para casais: escuta, como é que Deus colocou alguém tão diferente de mim na minha vida? Como é que alguém colocou uma pessoa tão difícil na minha vida? Convenhamos, muitas vezes não foi Deus que colocou, foi a sua teimosia que buscou. Porque tem muita gente que casou sem perguntar para Deus: é da sua vontade eu casar com esse homem, eu casar com essa mulher? Não, só foi pelo arrepio, arrepiou, casou.
Então agora tem que dobrar o joelho e falar: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia porque eu fiz bobagem. Mas ele é teu filho, ela é tua filha. E o Senhor é aquele que transforma qualquer pessoa. Eu casei sem orar, mas hoje eu sou teu servo. E eu estou fazendo uma confissão que eu casei sem orar. E eu quero um casamento melhor a partir de hoje. Eu, meu marido, eu e minha esposa, queremos casamento melhor. Queremos uma família melhor. Queremos que a nossa casa seja um lugar de paz. E somos nós que temos que fazer isso. E aí é que entra o altar. O espaço que a família tem que dar para a oração. O espaço que a família tem que dar para a leitura da Bíblia. A leitura devocional. A leitura devocional. Altar é lugar onde o memorial de Cristo é lembrado. Não é só na ceia do Senhor, mas é na nossa casa, todo dia que nós lembramos. Quando você, às vezes sem recurso, às vezes de madrugada, às vezes surpreendido com uma febre alta de um filho, você chama a sua esposa, o seu marido, e fala: não tem recurso, não tem um dipirona sequer. Vamos dobrar o joelho, vamos colocar a mão e vamos pedir a Deus para baixar essa febre. E Deus te escuta. Aí é que você fala: na minha casa tem altar. Na minha casa tem altar. Isaac não abriu mão da presença de Deus na vida dele. Foi por isso que ele venceu as lutas. Foi por isso que ele alcançou o que ele precisava alcançar. Mas na vida de Isaac não tinha só altar. Na vida de Isaac também tinha tenda. Tinha tenda. E naquela época, a tenda de Abraão seria uma mansão hoje, no condomínio que você considera o mais chique de Divinópolis. A tenda de Abraão seria um condomínio fechado hoje, porque Abraão era rico, Isaac tornou-se um homem rico, então a tenda dele era um lugar que tinha do bom e do melhor. Nós, muitas vezes, usamos como parâmetro a casa onde nós nascemos. Tem muitos homens que educam seus filhos da maneira que seus pais os educaram. Tem muitas mulheres que educam seus filhos conforme as suas mães as educaram. Por mais que nós amemos os nossos pais, nós sabemos que eles cometeram erros, como nós também cometemos. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Teve um dia que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Teve um dia que você falou: Jesus, entra na minha vida, e seja muito mais do que um Salvador, seja Senhor da minha vida. Nesse dia, você teve a oportunidade de virar a chave da sua vida. Você tem a oportunidade, a possibilidade de olhar para trás e dizer: as coisas boas que meus pais fizeram, eu vou repetir, mas as coisas que me deixaram traumas, eu não vou repetir, eu vou fazer diferente na minha casa. O que Deus preparou para as famílias que servem a Ele é muito mais do que o normal. O que Deus preparou para a sua família é muito mais do que o trivial. João narra a palavra do Senhor Jesus Cristo no capítulo 10, no versículo 10, quando o Senhor Jesus Cristo diz: olha, o adversário ele veio para matar, roubar e destruir. Eu não, eu vim para que tenham vida, mas não tenham uma vida mais ou menos, eu quero que vocês tenham uma vida abundante.
A sua família tem vida abundante? Não, a gente só repete aquilo que era na casa do meu pai. E bom demais. Meu pai criou a gente assim, ninguém morreu. Está tudo bem. A gente pode oferecer melhor para os nossos filhos. Os nossos filhos poderão oferecer melhor para os filhos deles. A gente pode ser mais próspero do que foram os nossos pais. A gente pode ter mais conforto do que tiveram os nossos pais. Mas é preciso a gente entender as prioridades de Deus para a nossa vida. E uma das prioridades de Deus para a nossa vida, primeiro, é Ele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E depois, nós vamos entender que Deus coloca como prioridade para nós a nossa família. Porque à medida que a nossa família for uma família próspera, nós tornaremos a nossa igreja também próspera. O dia que a nossa família for fiel a Deus, a nossa igreja também receberá dessa fidelidade, e ela será fiel na sociedade onde ela está inserida, e ela será abençoadora da sociedade que ela está. Tudo a partir da família, tudo a partir da família. Eu gosto de usar como exemplo aquela questão que às vezes a gente olha para a Câmara dos Deputados e sempre vai achar um deputado que não está agindo corretamente. Você vai para o Senado da mesma forma, você vai para o Executivo da mesma forma, você vai para a Suprema Corte da mesma forma, e outras pessoas vão para a igreja e falam, tem pastor assim, 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 assim. Tem mesmo. Mas nenhum deputado federal nasceu na Assembleia, nenhum senador nasceu no Senado, nenhum presidente nasceu no Planalto, nenhum pastor nasceu dentro da igreja. Todos nós nascemos numa família. Quem produziu essas pessoas e quem produz é a família. E eu tenho que perguntar, que tipo de pessoas que eu estou produzindo para a sociedade? Eu, como pai, eu tenho que pensar, que tipo de crente que eu estou produzindo para o reino de Deus? Que tipo de cidadão que eu estou produzindo para Divinópolis? Que tipo de profissional eu estou produzindo para as empresas em Divinópolis? A minha família está contribuindo de que forma para que esta sociedade que a gente vive seja melhor? E muitas vezes a gente volta e alguém que não veio ao culto pergunta, e o culto foi bom? A bondade do culto depende do cultuador, e o cultuador é eu e você. A qualidade do culto depende de mim, de você, depende da nossa família. Esta é a qualidade do culto. Isaac, ele zelava pela casa dele, ele orava pela esposa dele. Normalmente nas palestras para casais, eu coloco o casal junto, no final, e peço para o marido, ore pela sua esposa, eu vou orar pela minha e você ora pela sua. Pastor, mas isso é uma coisa que seria automático. Mas às vezes tem mulher que não tem coragem, não tem confiança de falar para o marido, ora por mim, eu preciso de uma solução hoje, ora por mim. E nós, os maridos, precisamos gerar essa confiança no coração da nossa esposa. Ela tem que ter a confiança de chegar para a gente e falar, ora por mim, porque eu tenho um negócio sério para resolver. Preciso da sua oração. Deus estabeleceu cada homem aqui nesta noite, que está aqui nesta noite, Deus estabeleceu como sacerdote na sua casa. E o sacerdote era quem? O sacerdote era aquela pessoa que apresentava a oferta do pecador no holocausto, no altar, e pedia para Deus ter misericórdia daquele pecador. O sacerdote era o elo entre o pecador e Deus. Passava por ele a bênção sobre a vida do pecador. A bênção que passa ou que chega até os seus filhos, passa é pela sua vida, homem. Pastor, mas lá em casa não tem marido, sou eu e minha filha. A bênção passa sobre a sua vida, a bênção passa por você. Mas onde houver um homem e uma mulher,
unidos matrimonialmente, a bênção de Deus vai passar pelo homem. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Você acreditando ou não, um dia Deus vai te chamar e vai falar: escuta, como é que você cuidou da família? Quantas bênçãos você entregou para os seus filhos? Quantas bênçãos você entregou para sua esposa? Ah, Deus, eu não sabia. Você tinha que saber. Está escrito na minha palavra. E isso começa na nossa casa, na nossa família. É responsabilidade minha como marido. Aí nós vamos entender por que é que Isaac foi também extraordinário. É porque ele foi capaz de perseverar no hábito do seu pai. A tenda é lugar de intimidade. É na tenda que nós resolvemos as nossas questões. O primeiro livro que eu lancei chama Casamento, Colher o Mel Sem Destruir a Colmeia. É baseado na vida social das abelhas. E lá nesse livro eu dou uma definição de lar. Lar significa lugar na cozinha onde se aquece junto ao fogo. Essa é uma definição antropológica de lar. Lugar na cozinha onde se aquece junto ao fogo. Eu fui criado em casa de pau a pique, com fogão a lenha, e no fogão a lenha, o fogão tinha um rabo ali, feito de tijolos, e quando o fogão era aceso, na época de frio, as pessoas sentavam ali no rabo do fogão, para se aquecer junto ao fogo. E era ali que a gente falava das dificuldades, das lutas, era ali que a gente reclamava da vida, e era ali que os nossos pais aconselhavam. Então nós precisamos entender que Deus quer falar conosco na intimidade do nosso lar. Foi por isso que Jesus falou assim: escuta, quando você não entender mais nada, quando você não souber o que fazer, faz o seguinte: entra para o teu quarto, fecha a sua porta, lar, resolve no lar, resolve a portas fechadas, entre para o teu quarto, dobra o seu joelho, fale secretamente com o seu pai, com o pai que está no céu. Ele vai te ouvir secretamente e ele vai te abençoar. As grandes bênçãos de Deus chegam para nós no nosso lar, através do nosso lar, da intimidade da nossa família. Se você pegar a história da maioria das igrejas e você perguntar como que essa igreja começou, alguém vai dizer: chegou uma família para cá, e era uma família crente, eles começaram a dirigir culto na casa deles, até que foi enchendo, foi indo vizinho, aí chegou um dia que não cabia mais na casa deles, eles alugaram um salão. Mas tudo começa no lar. Isaac tinha tenda. Tenda fala de desapego, de simplicidade, de desapego da vaidade, de desapego das conquistas dessa terra. As conquistas dessa terra. Você escolhe o que você tem de melhor, ou o que você quer de melhor para a sua vida, você escolhe. Mas chega um dia que alguém vai escolher por você. Divinópolis quase todo soube de um casal de obreiros que nós perdemos, fez um mês sexta-feira passada. E aí na noite de terça-feira, por volta de 22 horas, eu estava lá no cemitério, mais um outro obreiro, escolhendo qual seria o caixão. Qual seria o caixão? Eles não estavam aí para escolher. Tem gente que passa na peregrinação aqui, levando uma vida de terceira para ter um enterro de primeira, e acaba que tem depois um enterro de quinta. Tem outros que, por mais cuidadosos que sejam, essa decisão vai ficar para a mão do outro.
E é por isso que nós temos que desapegar a essas coisas. E é por isso que nós temos que saber, eu estou pisando na terra, mas o meu olho tem que ser fito no céu. Eu tenho que estar olhando para o céu. Mas Isaac, já estou indo para o final. Isaac, além de altar, além de tenda, Isaac também se preocupava com poços. Ele era um cavador de poços. Poços fala de profundidade. A possibilidade que você tem de vazar essa terra, de você quebrar a rocha lá embaixo, e ir até o lençol freático, e pegar uma água de uma qualidade maior. Nós estamos vivendo uma época em que muitos crentes levam uma vida superficial e exigem coisas profundas dos outros. Nós precisamos melhorar a nossa profundidade na nossa relação com Deus. Nós temos que sair da superficialidade. Nós precisamos entender que um relacionamento sólido com Deus, ele não envolve apenas a igreja, mas ele envolve a família. Porque o que nós somos, nós demonstramos em família. Os nossos vícios, nós demonstramos em família. A nossa teimosia, nós demonstramos em família. A nossa dificuldade de perdoar, nós demonstramos em família. O nosso ciúme, nós demonstramos em família. A nossa mágoa, nós demonstramos em família. E quando a gente não consegue se livrar disto, significa que a nossa vida cristã está uma vida superficial. E é por isso que nós precisamos aumentar a nossa profundidade. Isaac cavava poços. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, Oséias, ele escreve: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós nunca chegaremos ao fim no conhecimento de Deus. Nós nunca atingiremos o ponto final, é impossível. E o mesmo Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Para a proteção dos nossos filhos, nós precisamos aumentar o nosso conhecimento da palavra. Os filhos precisam ver pais lendo a Bíblia. Os filhos precisam ver pais de joelho. Os filhos precisam ver pais se abraçarem. Os filhos precisam ver pais pedir perdão. Os filhos precisam ver pais se beijarem. Os filhos precisam disso. Os filhos precisam ver quando os pais chegam e dizem: gente, agora é só Deus, então vamos dar as mãos aqui, e a nossa família vai orar para Deus abrir uma porta. O dia que você tiver essa experiência, a profundidade do seu conhecimento com Deus será outra, para a glória de Deus. Posso orar, pastor? Eu quero te convidar, eu quero orar pela sua família. Eu quero que você saiba. Eu quero que você jamais duvide que Deus tem o melhor para a sua família. Esteja onde estiver o seu filho, Deus é pai dele antes de você. Antes de você ser pai, antes de você ser mãe, Deus é pai do seu filho. Esteja onde ele estiver. Eu quero que você saiba que Deus, Ele quer melhorar a qualidade do seu casamento. Deus quer melhorar a qualidade do seu relacionamento com os filhos, da sua comunicação com os filhos. Mas é preciso a gente fazer propósitos. É preciso falar: Deus,
Eu quero uma família diferente a partir de hoje. Eu não posso ter uma família tão indiferente, tão sem afeto. Não posso ter isso, Senhor. Minha família tem que ser uma família afetuosa, uma família que celebre, uma família que se alegra, uma família que compartilha de notícias boas, mas uma família que se une quando a coisa aperta. Vamos orar? Você pode levantar sua mão ao céu? Querido Deus e eterno Pai, para sempre seja exaltado o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Eu preciso desta palavra na minha vida, na vida da minha família, no meu lar. E a tua igreja que se reúne nesta noite, precisa também, Senhor, ter uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, porque nada está tão bom que não possa melhorar. E eu sei que o Senhor tem algo a mais para oferecer para cada família que aqui está. Em nome de Jesus Cristo, vá ao encontro da necessidade de cada um. O Senhor conhece o lar, o Senhor conhece a intimidade de cada família que está representada aqui nesta noite. Tem misericórdia, Pai. Leva da tua bênção e da tua graça. Eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.